Fala, atleta, vamos lá fazer a nossa avaliação aí da semana passada e também fazer, né, a avaliação de sexta-feira. O que que eu consegui fazer? Vou contar pra vocês mais uma vez. Fiz uma cagada, hein? Vamos lá. Sabe o que que eu fiz? Não segui o método. Tô tentando entender ainda o que que eu tô fazendo, como eu estou fazendo e por que que eu tô fazendo isso. Olha isso aqui, o resultado da semana da sexta-feira. E aí eu tava olhando, olha só a quantidade de operações. E primeiro erro aqui, né? Comecei errado aqui, ó. Fiquei 6 minutos nessa operação inicial do dia e fiz uma operação vendida. Vou explicar pra vocês agora aí o que que eu fiz e tentar entender junto aqui por que que eu tô fazendo isso aqui. Vamos lá? Bom, então segue aqui, olha o fio, olha só. Como eu já disse aqui, né, sou um trade iniciante e aí fizemos um teste, tá aí gravado aí, fizemos uma avaliação e estamos positivos aí no simulador. E aquele negócio, né, no simulador a gente é milionário, porém, na conta real, amigo, não sei se você sofre com isso como iniciante, mas na conta real a gente fica ali, né? Deixa eu apagar tudo isso aqui. Foi tudo de sexta-feira, deixei aberto aqui, enfim. Olha só. Primeiro eu vou falar o que eu fiz. Eu vendi nesse candle. Quando esse candle abriu aqui, ó, eu vendi. Por que que eu vendi aqui? Porque ele abriu gapado aqui, né? E aí eu fui ansioso. Eu estou estudando uma estrutura de gap, né? Que ele geralmente ele tende a formar um outro gap. Só que o gap eu preciso entender ele como uma estrutura, né? Então ele fechou aqui, abriu aqui, ó, abriu aqui embaixo, né? Gapado, olha. Então ele teria que pagar aqui embaixo. Então eu estava acreditando nisso, porque tinha liquidações para vir pagar aqui, que ele ainda tem, tá vendo? E aí, pensando nisso, falei, pô, esse mercado abriu aqui para vir pagar, só que ele fechou acima dos 50%. E aí, cara, esse é o problema. Quando a gente tá operando, e aí, olha só, mais uma vez, né? Minha esposa tinha ficado no hospital, tava lá internada de novo, eu tinha virado a noite lá com ela, não tava bem, de sono, e eu operei. Com a ansiedade, querer ganhar o dinheiro ali do dia. Simplesmente perdi mais. Não precisava operar. Não precisava. E eu tava com isso na cabeça já assim, ó, não vou operar hoje. Vou ficar de boa. Mas olha só isso aqui. Esse foi meu erro. Depois que eu errei aqui, daí gringolou. O que que era o que que eu precisava fazer? Errei nessa. Aí eu tenho mais uma chance. Vamos lá ver. Personalizado. Sexta-feira. Errei nela, eu tenho mais uma chance. E aí, ó, eu comprei. Fiquei até positivo 5 pontos. E aí depois eu entrei com 2 contratos. Fiquei só 58 segundos aí. Depois entrei com um contrato comprado. Enfim, depois fiquei acreditando na venda. E fiquei assim, maluco acreditando que esse mercado ia vir aqui embaixo. Porque ele ficou aqui, ó, consolidando, lateral, lateral. Aí ele fez só o que ele tinha que fazer. Voltou aqui, ó. Deixa eu mostrar. Ele subiu. Olha isso aqui é a estrutura. Ele subiu aqui. Aí o que que ele fez? Voltou no 50% dele, eu acreditei. Pô, ele vai vir aqui embaixo agora. Só que ele fez o seguinte, ó. Continuou subindo. Fez o pullback, voltou, fez o pullback, aí fez um topo mais alto. Eu poderia nesse momento aqui ter virado a mão. Aqui eu lembro que eu estava vendido ainda. Eu poderia ter virado a mão já no lucro e deixado subir. Teria ficado positivo. Só que eu fiz. Fiquei apaixonado na posição. Falei, nossa, ele vai voltar lá. Ele vai. E olha o que aconteceu. Ele foi lá para cima e continuou subindo aqui. Nem voltou, nem deu moral, né, para nós. E eu opero só até aqui 11 e pouquinho. E meio-dia eu já estou dando aula. E foi isso aí que aconteceu nessa semana. E ele foi fazendo, ó. Veio, enrolou aqui. Aí depois ele veio, fez pullback e foi embora.
Foi lá na máxima, né, do dia lá, que era 525, se eu não me engano, aqui era aqui a máxima. 25 aqui, ele veio até aqui. Então era, pô, bastante ponto aí pra gente, né? A gente poderia ter pego. Mas erramos já no início. E esse erro do início nos fez errar todo o resto. Me fez errar todo o resto. Foi isso aí. A minha sexta-feira, fiquei no prejuízo lá, como vocês viram. E se eu avaliar a semana, tô vindo de uma semana horrível, né? Por quê? Não, deixa eu personalizar aqui. Do dia 15 até o dia 21. Uma semana aí que eu perdi R$ 695. Bababá. Operações. Tô negativo aí, né? Aí eu perdi 1.380, ganhei 685 e o meu resultado líquido aí nessa semana foi R$ 695 negativos. Olha o tanto de operações aí e com certeza as operações elas estão mais negativas, né, do que positivas. Esse aqui é o gráfico, ó, que é positivo e tô negativo lá, basicamente aí, né, no total R$ 750 aí. Então é isso aqui, o relatório da semana, o que aconteceu na semana. E muito ruim, né? Muito ruim, porque a gente tem o método, sabe operar e vacila. O que seria o certo aqui, tá? Vou te mostrar aqui o que eu teria que fazer. Na sexta-feira, que é o que me incomodou aqui, ó. Ele quebrou aquela estrutura, eu deveria simplesmente fazer isso aqui, ó. Deveria só fazer isso aqui, ó. Aqui. Aqui. Comprar aqui, certo? Comprar aqui, ó, onde é o ponto. E deixar ele vir no 150% aqui, ó. Ele nem voltaria, ó. Poderia comprar aqui. Meu stop seria aqui, ó, de 8 pontos. Aqui no fundo. E aí, olha só, se ele fechasse abaixo de 50%, logicamente eu stoparia antes, mas não fechou. Olha o que aconteceu. Aqui já daria 6 pontos. Eu tinha tomado um stop de 3, então aqui eu já tinha ficado no lucro. Aqui, ó, 14 pontos no lucro. Menos 3, estaria aí com 11 pontos de lucro. Se eu esperasse, ele vindo nos 50%, 20 pontos. Mesmo ele balançando para os dois lados, olha o que ele fez aí. Pagou. Um trade só. Na verdade, faria dois, né? Mas depois que o gráfico tá pronto aqui, é lindo, porque você não só vê isso aqui, ó. Olha só. Na hora você tá vendo só isso aqui. E aí você fica aqui, né? E agora, 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 e agora. E lá. Pagou, voltou, fez o pullback e voltou, fez o pullback e foi embora. E é isso aí. A vida do iniciante não é fácil. A vida do iniciante. Mas vamos lá, vamos vencer isso aqui. Nós vamos vencer isso aqui. Não tem opção. Nós vamos buscar oportunidades. E aí eu tô tratando isso com a terapeuta, né? Às vezes você, talvez como eu, a gente fica observando demais, estudando muito, né? Pô, o que eu vou fazer? Indicador, aquilo tudo. Só que, conversando com a terapeuta, ela até botou uma tarefa pra mim assim: busca simplificar mais a sua meta. Qual que é a sua meta? Simplifica ela. De perca ou de ganho. E simplifica as coisas que você está fazendo. Ao invés de querer buscar um monte de coisa, criar um monte de coisa, e aí nós identificamos uma coisa em mim, né? Eu adoro criar. Eu adoro vir aqui, ó, e criar um GPT, criar um indicador. Eu tenho aqui, a gente criou um indicador aqui, ó, tem um indicador criado. Vocês não estão vendo, né, a tela. Tem um indicador criado aqui, eu gosto disso, eu gosto de criar essas coisas novas. Tem um novo indicador aqui, ó, que é um indicador de volume, né? E eu estou estudando ele aqui. Olha só, tô estudando aqui, ó, fazendo uns estudos do dólar específico aqui, né? Fazendo umas comparações, calculando algumas coisas. Só que não adianta ficar fazendo estudo e não ganhar dinheiro. Concorda comigo? Então aqui, ó, eu vou. Agora a minha missão é trabalhar como um robô. Trabalhar como um robô. Fez isso, faz isso. Fez isso, faz isso. Se não deu, tchau, sai.
Não ficar apaixonado na posição. Se fechou abaixo da estrutura, sai, não mexe o stop para baixo, não tira o stop, porque senão isso aqui, ó, vai ficar tomando prejuízo. Eu fiz aqui, ó, eu fiz na mão aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Eu fiz vários pregões aqui, tá vendo? Fazendo backtest e tudo. Aqui tem mais, ó. Eu fui anotando na mão aqui, fui fazendo alguns pregões aqui, avaliando o método. Ele sai 100% dos dias positivos. Pra você ter uma ideia, ele sai 100% dos dias positivos. Só que eu não tô conseguindo aplicar. Sabe por quê? Emocional. Emocional. Emocional é o que me atrapalha. Eu tô tentando ajustar isso. E eu vou conseguir, em nome de Jesus. Se você quer aprender do método, ele vai estar aqui embaixo, aqui no link da descrição. E é isso. Me fala aqui, você sofre com isso também? Você também sofre com esses vacilos aí? Vamos pra cima. Tamo junto. Vamos começar mais uma semana. Semana, graças a Deus, vai ser boa. Estados Unidos em guerra aí. Mas vamos pra cima. Vamos dominar esse dólar aqui hoje. Abraço.